Contabiliza aí. Eu vou contar para vocês agora sobre 3 erros que você pode evitar no desenvolvimento do teu negócio. Meu nome é Douglas Gomes Filho, eu sou contador, eu tenho uma empresa de contabilidade com mais de 30 anos, quase 40 anos de experiência. Nos últimos 10 anos a gente cresceu de forma exponencial, a gente se tornou, na verdade, uma multinacional de contabilidade, a gente tem escritório fora do Brasil. E fazendo um retrospecto da minha história e pensando um pouco na forma como a gente cresceu nos últimos 10 anos, eu volto lá no começo da nossa história e o que impediu, nos anos anteriores a isso, o que impedia o meu crescimento? Quais eram os paradigmas que eu não quebrava e que provavelmente, ou talvez você esteja passando e você não perceba? E eu vou te dar essas 3 dicas. Eu vou linkar 3 erros que eu cometi, que se você parar de cometer esses erros, se você começar a pensar diferente em relação a eles, o teu negócio vai escalar mais rápido, vai crescer mais rápido. Primeiro erro de todos, cobrança, ou seja, precificação. Precificar da forma errada impede o teu crescimento. Só que o precificar de forma errada, ele está atrelado a uma série de variáveis importantes que você tem que entender e aprender. Então, precificar errado, precificar baseado simplesmente no que os outros estão cobrando, ou precificar baseado em salário mínimo, ou precificar baseado naquilo que já é o comum de fazer, é um grande erro do teu negócio. Eu sempre falo nas minhas mentorias para os meus alunos que a gente precisa ter intencionalidade naquilo que a gente faz. Eu não estou dizendo que cobrar o preço que o mercado exige está errado, até porque o mercado é que manda, ele que domina. Agora, se você está posicionado num mercado que cobra barato, dificilmente você vai conseguir mudar a sua precificação. Então, precificação tem a ver com vários pilares. O principal pilar é o teu posicionamento. Então, precificação tem a ver com posicionamento. Posicionamento tem a ver com como eu quero que o meu escritório forneça serviços. E além de saber como eu quero, eu preciso saber para quem eu quero. Tem muitas variáveis que definem precificação. Só que quando eu fico preso num modelo de precificação que eu não questiono, eu cobro um salário mínimo, eu cobro meio salário mínimo, eu cobro o que os meus concorrentes estão cobrando, eu não consigo sair desse círculo vicioso que eu tô preso. Então, existe uma maneira de quebrar esse erro, que é definir melhor seu posicionamento. E definir seu posicionamento está atrelado à tua visão de negócio. Aonde você quer estar, como você quer estar e em quanto tempo você quer estar. Então, esse foi o primeiro erro que eu cometi. Eu ia de acordo com o movimento do mercado. Eu cobrava de acordo com o que a maioria cobrava. E quando você está dentro da maioria, significa que você não tem diferencial competitivo. Significa que você é igual a todo mundo, que você entrega a mesma coisa. E óbvio que você vai continuar entregando a mesma coisa, porque se você só consegue cobrar aquilo que o mercado cobra, você não vai ter recurso, você não vai ter como financiar o teu próprio desenvolvimento, o teu próprio crescimento. Então, esse é o primeiro erro, um dos erros mais importantes que eu entendo dentro de uma empresa, principalmente uma empresa de serviço que é a nossa, de contabilidade. Eu preciso saber me reposicionar, eu preciso saber como me reposicionar para eu começar a entender melhor precificação, porque quando eu me posiciono diferente no mercado, o meu preço muda, o meu valor agregado muda, o meu valor percebido muda. Então esse é o primeiro erro. Não fique parado na sua precificação, não fique parado no mercado. Entenda como que preço funciona. Fica preso no operacional. Tem muita gente que diz assim, o maior erro que o empresário pode cometer é sair da operação. Eu não estou dizendo que sair do operacional é sair da operação. Sair do operacional significa sair do processo operacional. Quando você está preso ao processo operacional, imagina que eu estou sentado aqui agora e que eu estou preso porque todos os balancetes têm que passar por mim, os fechamentos têm que passar por mim, as decisões operacionais têm que passar por mim. O que acontece? O meu tempo fica cada vez mais escasso. Então, quando eu estou preso no operacional, eu não penso como é que vai ser a comunicação da minha empresa. Eu não penso como é que vai ser o posicionamento da minha empresa. Eu não penso como é que vai ser a precificação da minha empresa. Eu não penso que tipo de cliente eu preciso atender. Eu não penso como é que eu cresço. Eu não penso como é que eu administro melhor. Eu não penso nos meus indicadores. Eu não penso na minha venda. Eu não penso no tipo de carteira. Eu não penso estrategicamente. Eu não penso num monte de coisa quando eu estou preso na operação. E muitos contadores fazem isso. Por quê? Porque muitos contadores acreditam que só eles têm capacidade técnica de fazer dentro do escritório deles. E isso pode até ser uma verdade. Talvez no teu escritório, o único que tem a capacidade técnica para decidir e fechar as coisas seja você. E aí é o grande erro de você estar preso na operação. Porque você não tem gente competente
capaz de decidir na operação por você. Então esse foi o segundo erro que fez com que eu demorasse mais para crescer. Eu poderia ter crescido muito mais rápido se eu não tivesse cometido o primeiro erro, que era de posicionamento e precificação. O segundo erro, que é fiquei preso no operacional durante muito tempo no começo, fazendo a operação ao invés de gerir o meu negócio, ao invés de pensar estrategicamente no meu negócio, porque eu não tinha conhecimento, maturidade, mas depois que eu fui para o mercado financeiro, eu tive mentores que me ajudaram a entender melhor como funcionam as coisas, eu comecei a entender que eu precisaria ser o gestor do meu negócio. Eu precisaria gerir o meu negócio e não estar efetivamente na operação. Eu obrigatoriamente tenho que entender a operação do meu negócio. Eu tenho que conhecer a operação do meu negócio, mas eu não tenho que estar na decisão da operação. Eu tenho que estar no ponto estratégico da decisão. Então, quando eu me posiciono como um gestor do meu escritório de contabilidade e eu entendo estrategicamente o que o escritório precisa fazer, aonde eu preciso melhorar, quais são as premissas que eu tenho que atuar, quais são os pilares importantes que eu preciso direcionar, eu começo a fazer a gestão da minha empresa de contabilidade. Porque não esqueça que apesar de você ter um escritório, uma empresa, mesmo que ela seja pequena, ela é uma empresa. E ela precisa ter ou desenvolver a maturidade de uma empresa. Mesmo que esteja no começo, é obrigação sua, que é o dono, o proprietário, o gestor, de fazer com que o teu negócio amadureça no processo de gestão, no processo de estratégia. E estratégia não é uma coisa complexa, mas tem metodologia para fazer. Então você tem que pensar o teu negócio de forma estratégica. Eu, como gestor da empresa, eu preciso pensar o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, o que eu priorizo, o que eu não priorizo, aonde que eu invisto recurso, aonde eu diminuo recurso para que o negócio funcione e cresça. Porque é sobre a gestão e sobre esses indicadores que eu construo que eu defino se o negócio vai crescer ou não. Então esse foi o segundo erro que eu cometi por muito tempo, que segurou o crescimento do meu negócio. E quando há 10 anos atrás a gente percebeu isso e começou a mudar esses drives dentro da empresa, precificação, vamos nos posicionar, sair do operacional, vamos começar a estruturar melhor o operacional para que a gente tenha pessoas capacitadas na operação que fazem a entrega, são maduras, têm conhecimento, têm domínio sobre o assunto. A empresa começou a crescer e dar, inclusive, oportunidade para que outras pessoas crescessem juntos. Terceiro erro, e um erro também muito importante. Eu acreditava, lá no começo da minha empresa, de que eu não precisava me posicionar em vendas. E quando a gente fala em vendas, eu não estou falando de uma venda na contabilidade, nem pode ser assim, né? Não deve, não pode ser assim. Não é uma venda agressiva, de sair batendo na porta, nada disso. Mas venda em contabilidade está atrelada a relacionamento. Ponto. Eu tenho certeza que se eu te perguntar agora aqui, qual é o teu principal canal de aquisição, você vai dizer para mim assim, a indicação, o cliente me indica e tem muito escritório que tá sentado em berço esplêndido, tá acomodado, por quê? Eu tô aqui sentadão, o telefone toca e vem indicação. Eu não preciso sair vender, eu não preciso, minha empresa vende. Mas isso é um grande erro que você comete. Por quê? Porque se você quer crescer, e se você quer crescer ainda mais nos tempos atuais, onde a gente tá falando já de reforma tributária, inteligência artificial e tudo mais, você precisa se reposicionar no mercado. Se você gosta de atender só um tipo de cliente pequeno, por exemplo, vamos imaginar que você é um escritório pequeno e você quer continuar atendendo um cliente pequeno. Ok, não precisa se movimentar, deixa a indicação vir. Sabe por quê? Porque quem indica cliente para você são os seus próprios clientes ou as pessoas que te conhecem. Esses clientes, eles provavelmente, raramente saem disso, eles vão indicar clientes como eles, iguais a ele. E aí que está o grande problema. Por quê? Porque um cliente pequeno geralmente te indica mais um cliente pequeno. E eu tenho certeza que na fala de um cliente pequeno, quando ele indica você, porque era assim que acontecia comigo, ele dizia assim, vai lá falar com o Douglas tem um escritório, ele faz para você, ele cobra baratinho, ou ele cobra um precinho legal. Ele não vai dizer assim, vai lá no Douglas porque ele cobra bem, ele tem valor, ele não vai falar isso. Ele vai indicar empresas ou clientes parecidos com ele, com o porte que ele tem. E se você quer crescer o teu escritório, naturalmente, você vai querer buscar clientes mais robustos, para ter uma carteira mais equilibrada, para aumentar o teu ticket médio. E o único jeito disso acontecer é você trabalhar vendas de forma intencional no seu escritório. O que significa trabalhar vendas de forma intencional? Significa você ter meta e foco naquilo que você quer. Por quê? O melhor canal de aquisição para cliente continua sendo a indicação, mas a indicação que ela vem orgânica, ela talvez não seja o ideal para o teu negócio. A indicação que ela é proposital, a indicação que ela é intencional, essa sim vai mudar o modelo de negócio seu, essa sim vai mudar o teu ticket médio.
Não entendi, Douglas. Como assim? Se você tem clientes pequenos, eles estão te indicando clientes pequenos, você não vai conseguir atingir cliente grande ou cliente maior porque você depende só da indicação. Ué, mas não é indicação que funciona? Sim, é indicação que funciona, mas você precisa agir, tem que ser intencional. Você tem que ir atrás de quem realmente você quer ter na sua carteira. Então, imagina que você atende lá, teu ticket médio é, sei lá, R$500. E você quer começar a atender cliente que paga 3, 4, 5 mil reais. A probabilidade dos clientes que pagam um ticket médio de R$500 para você te indicarem clientes de 3, 4, 5 mil reais é pequena. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar de forma ativa, de forma intencional e começar a construir relacionamento nos lugares onde os clientes de 3, 4, 5 mil reais estão. Aí você fala, mas o meu escritório não tem estrutura para atender. A gente nunca está preparado para atender o cliente grande. Mas é quando ele começa a chegar que a gente se força a fazer o que precisa ser feito e ajustar os processos e melhorar aquilo que a gente precisa fazer para começar a entregar. Ah, então você diz que tem que primeiro vender para depois entregar? Sim, tem que acontecer ao mesmo tempo. Tem muito escritório que fica sentado esperando, quando o meu processo estiver pronto, quando o meu processo estiver bonito, quando o meu processo estiver lindo, aí eu vou sair vender para outro. É lê do engano, porque o processo nunca fica lindo, nunca fica pronto, nunca fica perfeito. Ele está sempre em evolução. O processo é evolutivo. A empresa, quando ela chega num estágio, para ela passar para outro, as mesmas coisas que eu fiz no primeiro estágio não vão funcionar para o segundo estágio. E assim sucessivamente. Então, o terceiro erro que eu cometi lá atrás, quando eu comecei, é achar que eu não precisava desenvolver relacionamento, que eu não precisava ir atrás dos clientes que eu queria, não estar nos lugares onde eles estavam, não frequentar os lugares. E óbvio, para tudo isso tem método para fazer. Você tem que ser interessante e não interesseiro. Eu ensino os meus alunos como fazer isso. Então, esse foi o terceiro erro que eu cometi. Foram vários erros, mas eu quis trazer os 3 erros aqui, 3 erros importantes para que você tente evitar. Porque se você evitar, com certeza, você vai acelerar o teu crescimento. Com certeza, você vai diminuir o gap entre você sair de um escritório pequeno ou menor para você começar a conquistar clientes maiores. Tudo isso tem metodologia para fazer. Não existe nada. Então, assim, o que traz os atalhos? O que traz atalho é alguém que já passou por esses problemas, sabe como atravessar, sabe quais são os atalhos que realmente funcionam e eles ensinam você a fazer. Assim como eu disse, quando eu estava no mercado financeiro, eu tive vários mentores que abriram minha cabeça, que me orientaram, que me ensinaram coisas e hoje, depois que eu voltei para o mercado contábil, em 2014, eu apliquei essas coisas e muitas coisas funcionaram e o nosso escritório cresceu. Então, não cometa esses 3 erros. Você se identificou com algum dos erros que eu relatei aqui? Ou você tem um erro diferente que você acha que você pode estar preso nele? Deixa nos comentários para mim. Toda semana eu vou trazer um conteúdo novo para você. Então, se você gostou do conteúdo, se se identificou com algum dos erros ou com alguma fala que eu trouxe, se inscreve no canal, indica esse canal para os teus colegas, para os teus companheiros aí de trabalho ou para os seus colaboradores, porque quanto mais gente tiver aqui interagindo com a gente, mais conteúdo vai ter, mais conteúdo relevante, mais coisas eu vou trazer de insights para você. Contabilizou?